todos. Sejam muito bem-vindos ao Shelby X, uma iniciativa da Shelby Experience. Essa noite nós vamos estar falando sobre empresas do futuro. E nós temos aqui um grande convidado para falar conosco, que daqui a pouco nós já vamos dar um oi para ele. E por que esse tema neste momento? Eu acho que todo mundo, quando era criança, já assistiu aquele desenho dos Jetsons, com as naves voando, a empregada da casa era aquela robô que levantava as mãos, pegava as coisas, e aí todo mundo olhava e falava assim, isso nunca vai acontecer, tenho certeza. As naves voando já estamos quase lá, né? Já temos aviões, já temos jatinhos, e a inteligência artificial é algo que a gente pode comentar hoje muito a respeito aí das empresas do futuro. E quando a gente pensa nas nossas empresas, a gente sempre pensa no futuro. Às vezes pensando em coisas pequenas, soluções do dia a dia, às vezes pensando em soluções curtas e rápidas, e às vezes pensando em soluções a longo prazo e grandes soluções que possam resolver o nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa nesse tema, empresas do futuro, é claro que vem a tecnologia à nossa cabeça e a gente começa a pegar o nosso negócio e olhar e falar como eu vou transformar meu negócio. Será que eu estou atrasado? Será que eu estou adiantado? Será que tem uma parte da minha empresa que está adiantada e uma parte que está atrasada? Qual é? Como mensurar? Onde eu olho, o que eu faço? Rasgo tudo, começo outro? Ou não? Já estou no caminho certo e nem sabia. Hoje, o Cláudio vai trazer aqui uma reflexão para nós, muito conhecimento, para que nós possamos entender o que é a empresa do futuro e a gente sair daqui refletindo sobre os nossos negócios ou até mesmo sobre aonde a gente trabalha hoje em dia. Então, primeiro eu quero dar aqui as boas-vindas oficiais a todos os membros do Member Club da Shelby Experience do The Garrison que estão aqui presentes, sejam muito bem-vindos. Os convidados de todos que aqui estão nesse novo formato de Shelby X, que hoje não vai ao ar, ao vivo no YouTube, é neste formato reduzido justamente para que nós possamos aqui explorar, no melhor da palavra, o Cláudio, que aqui está para compartilhar conosco esse conhecimento de uma maneira mais intimista e mais profunda, com perguntas, e aproveitar todo o conhecimento que ele tem aqui para nós. Sejam muito bem-vindos todos os convidados e quero dar um oi rápido aqui, mas antes de dar o oi rápido para o Cláudio, eu quero contar para vocês um mini currículo breve do Cláudio Damasceno, consultor, diretor interino, Change Manager Advisor, atuou e atua em diversos segmentos tais como financeiro, distribuição de alimentos, beleza, eventos, editorial, logística, franquias, construção, química, entretenimento, reciclagem, dentre outros. Estudou economia na FEA USP, pós-graduando em cibersegurança na FIA, tem especialização em diferentes áreas de gestão, como Digital Strategies na Columbia Business School, Digital Transformation na Universidade de Virgínia, Business Strategy na Universidade de Illinois, Blockchain na INSEAD, além de atuar na RGF, ministra cursos e palestras corporativas sobre gestão e transformação digital. Atua como voluntário em projetos do terceiro setor, tendo exercido atribuições como conselheiro e ex-presidente da ASPF, Educação e Ação Social, ex-presidente da Comissão Financeira do Esporte Clube Pinheiros, ex-presidente do CAVC da FEA USP. E como ele mesmo se intitula, o médico das empresas, Cláudio Damasceno, dá uma boa noite para a gente. Muito obrigado e seja bem-vindo. Não tá aberto o seu microfone, Cláudio. Aqui, agora sim. Estão me ouvindo bem? Sim.
Maravilha. Bom, gente, antes de mais nada, obrigado pelo convite. E é um bate-papo, né? Eu fiz aqui uma sequência de reflexões para compartilhar com vocês. Eu vou tentar ser breve e daí a gente continua batendo papo, né? Nesse tempo de pandemia, eu estou aqui no escritório, que maravilha, né? Então, eu fiquei um pouquinho mais para não ter risco de ficar preso no trânsito. Eu sou sócio da RGF, uma empresa especializada em gestão para donos, né? E a gente trabalha com projetos bastante diferentes, né? Como o Zé estava lendo aí. E, além disso, nas horas vagas, a gente ajuda como voluntário em projetos e vamos aí. Agora, o tema da nossa conversa hoje é empresa do futuro. Então, eu anotei algumas questões aqui para compartilhar com vocês. A gente não vai conseguir esgotar, não é o objetivo, mas eu acho que vale a pena a gente ficar aqui com esses temas na cabeça para depois refletir, pesquisar, ler ou bater papo comigo, como vocês preferirem. Cláudio, Primeira coisa. Posso te interromper um segundo? Por favor. A gente preparou uma introduçãozinha aqui com o Johnny antes de você começar, porque você é o nosso filé mignon da noite. Então, a gente vai segurar um pouco, esperar só um pouquinho, só para o Johnny. Ele vai trazer uma introdução, a gente preparou aqui para alimentar um pouco mais algumas dúvidas, para que você venha com o conteúdo principal daqui a pouco, tudo bem? Excelente, está ótimo. Muito obrigado. Johnny, com você. Bom, boa noite, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Bom, boa noite a todos, boa noite, Cláudio, boa noite, Zé. É muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje eu vou fazer aí uma introduçãozinha para a gente poder entender até por que de nós trazermos esse assunto, né, à tona, e aí trazer isso para ser compartilhado com todos aqui no Shelby X. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Então, nós fazemos essa reflexão juntos. Bem, a nossa apresentação, a nossa palestra, ela é uma palestra voltada para empresas do futuro. Ou seja, por que a gente trouxe isso, né? Para olhar para o futuro, primeiro a gente precisa olhar para o passado. E aí a gente consegue entender várias modificações que a nossa sociedade teve, né? Então, nós saímos desde a sociedade da caça, né, onde nós surgimos como indivíduo. Depois nós tivemos a sociedade da agricultura, onde o ser humano passou aí a entender como é que ele podia não só arriscar a sua vida caçando, né, ou tendo tanta dificuldade para se alimentar, mas podendo fazer aí o trabalho com a agricultura. Nós passamos também pela sociedade industrial e aí produzindo, né, toda a parte de estrutura, a grande revolução que nós conhecemos como evolução do ser humano. Nós entramos e estamos, na verdade, na sociedade da informação, que é a 4.0, aquela no qual onde a internet já conecta tudo, onde todos nós estamos aprendendo a utilizar a informação e a tecnologia toda ao mesmo tempo. E nós estamos entrando agora na sociedade que ainda não tem exatamente um nome, que é a 5.0. Quem titulou isso e quem está identificando e estudando muito isso são os japoneses e os alemães. São dois países que estão muito à frente desse tipo de estudo e desenvolvendo já alguns pensamentos, né, onde eles falam sobre a sociedade 5.0, e isso vai nos trazer aí também a indústria quase 4.0, né? Ela começa a mesclar junto com o momento que nós estamos. Estamos na transição. Então, o que acontece? Por que está sendo tão olhado assim esse momento de sociedade 5.0? Porque nós temos uma diminuição aí na natalidade, né? Poucas crianças nascendo. Antigamente nós tínhamos famílias enormes e hoje basicamente os casais têm no máximo 2 filhos, e a gente tem um aumento aí na porcentagem de pessoas que vão ficando com idade avançada, porque a saúde melhorou, nós temos um tipo de alimentação onde nós conseguimos nos controlar melhor, nós sofremos menos riscos, então a gente chega numa idade mais avançada e aí a gente começa a ter uma população necessariamente mais velha, né? E muitas vezes
começa a ter um problema de produção. Então, o que está acontecendo? Nós vamos precisar de um modo de vida mais inteligente, mais eficiente e mais sustentável. A população cresce, não morre tanto, e aí nasce menos pessoas para poder continuar trabalhando. Então, é isso que esses países, né, estão identificando nesse momento. E aí, disso nasce um conceito, né, onde se tem falado muito, que são os Smart Cities, né, onde a gente tem já este conceito de que a gente vai ter este panorama lá no futuro, e aí começa a se olhar para os dados e informações que nós temos de tecnologia para tentar reverter alguns problemas que nós sabemos que teremos no futuro. Por exemplo, entre eles, falta de mão de obra, nós vamos ter aí alguns desafios ambientais para enfrentar, aumento na demanda por energia, nós vamos ter aumento na demanda por alimentos, poucas pessoas trabalhando, muita gente consumindo, né? Nós vamos ter uma competição nacional, internacional severa, porque começa a faltar recursos, então os países começam a competir entre si, e nós vamos ter o aumento da desigualdade, né? E violência também por conta da desigualdade. Ou seja, alguns panoramas onde a gente vai ter que começar a se preocupar. E aí, por conta disso, nós temos algumas tecnologias que já estão sendo estudadas, né, para que pudesse ser utilizada nesses cenários, como os próprios drones em sistemas de entrega, segurança, entre outras coisas, os smart homes, né, que na verdade é um complexo pequeno do Smart City, né, onde as pessoas vão passar a trabalhar dentro de casa, mas não é só o estar dentro de casa, é cada casa colaborar dentro do seu processo para economizar energia, para economizar alimento. Então, tem uma série de questões envolvidas nisso. A medicina robotizada já tem sido muito utilizada, muitos computadores hoje identificam câncer, por exemplo, muito mais rápido do que o médico, né? Os trabalhos pesados serão substituídos por máquinas, né? Os veículos autônomos estão aí, já estão começando a funcionar. Nós temos também a questão da gestão de energia, entre outras coisas. Tudo isso parece muito distante, né? Mas não está tão distante assim. Nós temos aí o Planet Smart City, que é um complexo que está sendo construído por uma empresa, uma instituição italiana, aqui no Brasil. Então, essa cidade já existe, algumas casas já estão sendo entregues e todas elas já estão trabalhando, inclusive, com geração de energia através dos parquinhos, né? As crianças brincam e isso gera energia para dentro das casas onde está dentro desse condomínio. Então, basicamente, é uma cidade pequenininha onde está sendo construída aí para testar. Muito bem, mas nós viemos aqui falar de empresas, né? Por que ele está falando tanto sobre a sociedade? É porque para onde nós estamos indo é o que vai acontecer para que as empresas comecem a se preparar. Isso está distante de acontecer, mas imaginem que quando a tecnologia de streaming, né, que nós conhecemos de vídeos, ela foi lançada, ninguém deu muita importância. Hoje ela acabou com o mercado aí de locação de locadoras de vídeo. Então as coisas mudam muito rápido, a gente tem que estar atento para começar a se preparar para que quando essas coisas que nós falamos aqui tomarem a dianteira, nós estejamos preparados para isso. Então, como é que serão as empresas, né, nesse futuro que talvez possa ser próximo ou talvez nem tanto, mas como é que a gente vai entender como é que as empresas precisam se preparar? Então, é sobre isso que nós estamos falando hoje. E aí a gente só trouxe algumas questões aí para nós podermos observar, né? Então, empresas da questão de gestão, onde tudo é conectado, se nós pegarmos contabilidade, pegarmos escritórios jurídicos, né? Se a gente pegar, por exemplo, a área de turismo, comunicação, nós temos saúde, nós temos transporte, como é que essas áreas, como é que as empresas dessas áreas vão ter que se comunicar? Nós vamos falar, por exemplo, de turismo, já está acontecendo uma grande revolução nesse mercado, né? Comunicação, desde telecomunicações até mesmo o mercado de vendas, de marketing e tudo mais. Como é que as pessoas, como é que as empresas vão interagir com esse mercado? E aí a gente tem que entender também quais são as leis que nascerão por conta disso. Se nós vamos ter, por exemplo, restrições ambientais, muitas dessas empresas vão ter que se adaptar a isso. Se nós teremos hábitos de consumos novos, como é que a gente vai se adaptar? Como nós vamos nos capacitar em tempo recorde, né, para que isso aconteça? E aí o sistema financeiro também. Será que nós estamos preparados para um sistema monetário diferente, né? Nós temos aí o Bitcoin, entre tantas outras moedas digitais, e aí a gente não pode deixar de olhar para isso, porque é muito provável que
existe um estudo que diz que isso também pode ser uma moeda global. Então, a gente tem que começar a olhar para esses reflexos no futuro para entender como e para onde as nossas empresas precisam ir. E é nesse momento, nesse pensamento, né, que surge a questão, se nós estamos realmente nos preparando, né, e o que é preciso fazer para nos preparar aí para o futuro. Então, é por isso que nós trouxemos esse tema, né, para que nós pudéssemos debater hoje. E a gente espera aí que vocês gostem do conteúdo aí que o Cláudio veio para trazer para a gente também, e também reflitam sobre este momento que é muito importante aí para que nós possamos nos adaptar. Tá bom? Obrigado, Zé. Obrigado, Cláudio. Eu deixo a palavra com vocês aí. Perfeito. Antes de passar para o Cláudio em definitivo, só relembrando nossos membros do Member Club, que dia 5 de novembro nós temos o evento do Snooker and Beer, onde nós estaremos jogando snooker, bebendo cerveja e fazendo muitos negócios, networking lá juntos. E dia 19 teremos nossa visita técnica na fábrica da Germânia, dia 19 de novembro. Então, conto com vocês lá. Os membros estarão recebendo os convites, os interessados aqui em participar, tanto do Member Club quanto dos nossos eventos e visitas. Deixem uma mensagem para mim, pode mandar mensagem aqui no privado e a gente vai respondendo na medida do possível. Sem mais delongas, Cláudio, o espaço é seu. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença e boa palestra para nós. Está fechado o microfone. Obrigado pelo convite, aproveitar e agradecer a doutora Carla, vocês. Olha, gente, é muito interessante isso que o Johnny estava comentando antes, né? Porque a gente está vivendo e houve um monte de palavrinhas, né? Hoje, existem palavras novas que fazem parte do nosso dia a dia e eu acho muito interessante porque não é as palavras que são novas, né? A nossa vida está diferente. Então, eu notei alguns tópicos aqui para a gente conversar que fazem parte da nossa vida e que não podem deixar de fazer parte da vida das empresas, e não apenas do futuro, mas daquelas que querem sobreviver para viver o futuro. Eu vou dar um exemplo aqui da Juliana, né? Juliana tem uma farmácia, né, de manipulação. Então, eu vou dar um exemplo da Juliana, né? A Juliana vende pelo WhatsApp, tem um site, tem um sistema que administra a farmácia, ela fala com a gente através de campanha de marketing, ela tem o pessoal dela conectado via algumas ferramentas digitais. Agora, isso não faz dela uma empresa inovadora, não é? Mas faz dela uma empresa adaptada ao momento atual, né? E o que a gente percebe que diferencia as empresas que estão preparadas e as empresas que estão correndo atrás? Hoje em dia, a gente usar o WhatsApp comercialmente é um atraso. Usar o e-mail é coisa do século passado. Quando digo século passado, é século XX. Então, a gente aqui em 2020 usa o e-mail, algumas empresas usam o e-mail de forma intensiva, e isso não existe mais, né? Faz tempo. Então, o que faz a gente sobreviver, o que faz a gente mudar, e mais do que isso, né? O que faz a empresa crescer. E eu tenho lido bastante, eu tenho participado, e eu tenho visto que o que faz a diferença sempre são as pessoas, né? Então, usando esse exemplo da Juliana, a gente não vai atrás do serviço da farmácia da Juliana por causa do computador, não é por causa da tecnologia, não é por causa do WhatsApp. Eu vou por causa da Juliana, não é? Eu vou através dessa confiança que a gente estabelece, e a Juliana, usando as ferramentas, ela vai facilitando o meu contato com ela, vai facilitando a entrega com solicitação online, e isso vai fazendo com que o negócio não apenas sobreviva, mas que ele vá crescendo. A gente começa a ver que tem alguns nomes que nós ouvimos constantemente, eles começam a fazer separação. Eles começam a separar as empresas que estão à frente
as empresas que estão ficando para trás e as empresas que estão se estruturando. Então, algumas palavras que a gente ouve, né? A primeira delas é transformação digital, ou em inglês, Digital Transformation, né? E essa tal de transformação digital, hoje a gente usa para tudo, né? Eu vi até um dia um lançamento de prédio dizendo participe dessa transformação digital no empreendimento XPTO, que tinha rede de Wi-Fi já integrado no prédio, né? Isso não é transformação digital, é um apelo, mas a gente começa a viver esse ambiente de que alguma coisa é diferente, eu não sei direito o que é, mas tem gente que procura e tem gente que não procura. Tem gente que vai ouvindo o que os outros estão fazendo e falando, e outros que vão fazendo e mostrando o caminho para as pessoas, né? Então, a gente viu um exemplo aqui que o Johnny trouxe, que é o caso da Netflix, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Blockbuster, não sei, o pessoal mais jovem nem sabe o que é Blockbuster, mas foi uma revolucionária rede de videocassete alugado e DVD alugado, uma coisa que antigamente era moderníssimo, e chegou no Brasil arrebentando, no mundo inteiro a mesma coisa. E um dia o pessoal da Netflix bateu na porta e falou: você quer ser meu sócio? Aí o cara olhou e falou: que isso, estou sócio de assistir filme pela internet? Eu não quero, muito obrigado. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu, a Blockbuster quebrou e a Netflix hoje tem um valor de mercado de alguns bilhões de dólares. E daí a gente começa a olhar para trás e ver que nada disso é por acaso. Eu estava ontem verificando uma empresa que vende equipamento elétrico, eletrônico, de transporte. Então, eles vendem motocicleta, patinete, carrinho, lambreta, caminhão, etc. E essa empresa ela é moderna no sentido de que ela está procurando um produto que o mercado quer. Mas o mais interessante são as empresas que estão comprando equipamento dela. Então, você já pode imaginar quais são. Rappi, Uber, empresa de segurança. Então, a gente tem empresa de locação de veículo, eles estão criando um contingente de carro elétrico para a gente alugar, para ir para o trabalho, para fazer uma entrega, para fazer alguma coisa, ou incorporando a frota. Então, é um caso de empresas que estão antenadas, mas isso não é uma ruptura, isso não é uma transformação digital. É o pessoal atento ao que está acontecendo e vai incorporando isso para o dia a dia. Bom, se isso não é diferente, se isso não é transformação digital, se isso não é ruptura, o que é que a gente pode chamar de ruptura? Então, a lista é muito longa, mas existem algumas coisas que, se a gente lembrar, se a gente colocar em prática no nosso negócio, na nossa atividade, no nosso emprego, não é garantia que vai dar certo, mas certamente você vai estar numa direção boa, né? E até um ex-executivo da Coca-Cola uma vez foi convidado para dar uma palestra, um curso para presidentes de empresas, dizendo assim: quais são os 10 tópicos essenciais para a sua empresa ser bem-sucedida. E ele, um executivo experimentado, ele pensou e depois de uma semana ele respondeu para a organização, falou: desculpa, eu não consigo dar essa palestra, esse seminário dos presidentes de empresas, mas por que não? Algum problema? O que aconteceu? Eu consigo falar uma série de etapas, uma série de procedimentos, uma série de estratégias as que devem ser colocadas em prática no negócio como uma recomendação da minha experiência. Mas eu não consigo garantir que quem fizer isso vai dar certo. Daí o pessoal parou e falou: mas eu posso te dar um seminário, uma palestra sobre 10 tópicos que, se a empresa não fizer, com certeza ela vai quebrar. E assim foi feito, um livro muito interessante que resumiu a palestra, mas é mais ou menos o que eu estou comentando com vocês. Se a gente não fizer algumas coisas, a gente certamente vai ficar pelo caminho e vai contar a história. Se a gente fizer algumas coisas, a nossa chance aumenta demais. E se a gente conseguir estar antenado
e enxergar o que está depois da curva, o que está depois daquele horizonte que o mundo enxerga, daí sim a gente vai inovar. Agora, não dá para inovar se a gente está com o pé no passado, se a gente está com o freio de mão puxado. Por exemplo, hoje não dá para se falar em empresa que não tenha métricas, que não tenha indicadores. O que é métrica? O que é indicador? Isso é um tema longuíssimo, mas não dá para a Cristina, que está ali na loja, na loja dela, não dá para ela saber quantos produtos ela vendeu. Não dá para ela não saber por quanto ela vendeu. Não dá para ela não saber para quem ela vendeu. Não dá para ela não saber quanto cada vendedor da equipe dela vendeu. Assim, não faz sentido imaginar numa empresa hoje que não tenha nada disso. A gente tem ali o Rodrigo, que trabalha na produção de uma empresa de reciclagem de plásticos. Não dá para imaginar uma linha de produção que não conheça a sua equipe, que não conheça a produtividade, que não conheça quanto foi produzido de cada item, quanto tempo usou, qual o custo dos insumos que foram utilizados. Isso não é ser moderno. Isso é a gente colocar em prática alguma coisa que hoje é essencial. Sem isso, certamente a empresa do Rodrigo quebraria. Então, é essencial. Então, quando a gente fala de métricas e medidas, a gente tem um leque de medidas que podem ser muito complexos, menos complexos, mas são todos essenciais. Falando de métrica, eu vou dar um pulinho num outro tema, que é a parte de organização da empresa, que é a estrutura da empresa. A estrutura da empresa, tudo aquilo que faz ela funcionar, tudo aquilo que está relacionado com a empresa, e inclui tanto as partes da empresa, como inclui também o relacionamento com as partes externas da empresa. Então, como é que essa rede interna e essa rede externa conversa, atua, e o que é importante, como é que essa rede produz informação. Essa informação é o ponto de partida para a decisão do empreendedor, para a decisão do gestor, do dono da empresa, do funcionário, para a ação de marketing. Essa informação que eu estou conversando é a base de dados, que o nome técnico hoje em dia é o database, para a gente fazer um negócio chamado data mining, para a gente fazer um negócio chamado inteligência artificial. Inteligência artificial nada mais é do que criar os meios para você ter informação, criar inteligência para você analisar essa informação, e com essa inteligência criada para analisar a informação, a gente conhecer o nosso cliente, conhecer o nosso fornecedor, conhecer o nosso parceiro, mas mais do que isso, não é conhecer apenas, é antecipar o que ele quer. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que não tem nada a ver com transformação digital do jeito que a gente fala hoje, mais envolvente, mas é um exemplo de 12 anos atrás. Uma menina, adolescente, 16 anos, começou a receber de uma rede americana de supermercados propaganda para bebê. Então, carrinho, comida, papinha, remédio, roupa. E o pai dela ficou indignado, indignadíssimo. Mandou uma carta mal educada, entrou em contato com a direção da empresa e falou: mas que absurdo, minha filha tem 16 anos, o que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo induzi-la a ser uma mãe? O que vocês estão conversando? Daí, quando a filha e a mãe souberam que o pai fez essa reclamação, elas chamaram o pai e falaram: olha, pai, eles têm razão, eu estou grávida. E olha que interessante, o que eles fizeram simplesmente foi analisar hábitos de compra dessa pessoa no supermercado. Então, quem compra o que ela compra, ou está grávido, ou vai todo dia em chá de bebê, chá aquelas coisas. Né? Então, esse é um exemplo antigo do uso de informação que hoje a gente chama de
inteligência artificial. Eu vou dar um outro exemplo. Esse outro exemplo é bem recente, é um exemplo dos Estados Unidos também, e é para mostrar para vocês como é fundamental o ponto de partida do nosso dia a dia do negócio é preparar a empresa, preparar o negócio, preparar o que a gente chama de ecossistema empresarial para produzir informação e para coletar informação. Olha só, uma cidade americana do norte dos Estados Unidos tinha um gasto de hospitalização e assistência médica no orçamento da cidade muito alto e acima da média de outras cidades. Então, eles contrataram uma universidade para fazer um estudo e tentar entender qual a causa desse gasto mais alto e para tentar produzir solução para esse problema de gasto com hospitalização. Então, o pessoal arregaçou a manga e começou a analisar essas informações médicas daquela cidade. E primeira coisa que eles identificaram, olha, existe um pico de acidentes hospitalares que geram esse gasto excepcional em algumas épocas do ano. Então, interessante. Que época do ano? Principalmente no frio, não só no frio, mas principalmente no frio. Bom, no frio eles têm neve lá. Eles foram procurar por que além do frio também no verão. Eles identificaram que dias que choviam tinham mais acidentes e esses acidentes geravam hospitalizações e gasto adicional. Eles começaram a ver no inverno também, coincidia com nevasca ou com um dia pós-nevasca, onde estava liso o céu. Resumindo a história, para não usar todo o nosso tempo, a conclusão foi que os parques, uma cidade que tinha muito parque, e as ruas ficavam lisas quando chovia ou quando tinha neve, as pessoas escorregavam, machucavam, iam para o hospital, geravam gasto, ficavam internadas. É tão simples como isso. Com base nisso, o município pegou um pedaço do dinheiro gasto com saúde para corrigir o problema, para ajudar a pessoa a se recuperar do acidente, e pegou esse dinheiro e começou a fazer ações preventivas. O que seria ação preventiva? Informar quando tinha chuva, colocar pessoas para ajudar, colocar campanhas de orientar as pessoas para como se portar em dias de chuva ou neve. Isso que eu estou falando parece coisa de história, etc., né? Mas o resultado foi que a queda em gasto superou 50%. Superou 50% porque eles perceberam que precisava pôr gente no parque ou precisava educar a população e criar meios para proteger a população. Bom, tudo isso ainda para falar de informação, para falar de data mining e para falar de inteligência artificial. Se a tua empresa, o teu trabalho não tem isso, você sabe que você está correndo atrás. Se você não entendeu como fazer o que eu disse, mas entendeu que é importante, aí já está fácil. Se você googar agora e dar um termo novo, né? Googar, você vai achar material, curso, uma série de coisas. Só que daí surge um novo problema, que é um problema do uso da informação, o uso dos dados. Como é que eu não quero que o meu banco divulgue informação do que eu compro para as outras pessoas? Que o meu cartão de crédito mostre para as outras pessoas o que eu estou comprando. Que o supermercado mande isso para uma empresa corretora de imóveis para saber pelo meu nível de consumo, se eu compro vinho caro, etc., eles vão me vender apartamento caro. Ou se eu compro pinga, eles vão me oferecer um apartamento popular e assim por diante. Então, surge uma outra linha uma família de soluções e de problemas e de necessidades, que é segurança da informação.
Só que sobre isso eu nem vou falar agora. Só para vocês lembrarem que a informação é vulnerável e a informação hoje é um assunto de lei. Hoje é lei no Brasil e no mundo. Mas, dando um passo para frente, eu comecei a falar para vocês que o ponto de partida do mundo moderno, da transformação digital e da preparação para o futuro são as pessoas. E quando a gente fala da importância das pessoas, o que a gente tem mais visto hoje em dia, eu ando com muitas empresas de segmentos diferentes e eu vivi empresas há 1 ano, há 2, há 5, há 10 e pela minha idade há 30 anos, né? Então, a gente foi acompanhando mudanças. E eu percebia lá atrás que algumas pessoas eram muito interessadas. Elas faziam um trabalho, um estudo à noite, fim de semana, se dedicavam, aprendiam, ficavam até mais tarde e depois tinham uma sorte grande e eram promovidas, né? Uma baita sorte. Comecei a perceber que quem estudava mais, se dedicava mais, tinha mais sorte e era mais promovida. Hoje em dia, aconteceu um fenômeno muito interessante. Muitas empresas demitiram pessoas por causa da crise de 10 anos atrás, ou da crise de 5 anos atrás, ou da crise de 6 meses atrás. E daí a gente pensa, bom, depois da crise eu arranjo emprego. Mas não é isso que acontece. Junto com a crise, está acontecendo um processo de modernização dos processos produtivos, de todo o relacionamento entre pessoas, e alguns empregos não existem mais. Como a maioria do pessoal aqui é jovem, eu vou dar um exemplo para vocês. Existia uma profissão há alguns anos, eu vou dizer uns 30 talvez, que chamava peixe-tapista. Parece palavrão, né? Era um peixe-tapista. O peixe-tapista, paste em inglês é colar. Peixe-tapista era um cara que pegava o texto da notícia de jornal, de revista ou do livro, ele recortava o textinho e ia colando numa folha para montar o que seria o jornal. Depois eles fotografavam isso aí, faziam um negócio em offset e rodava aqueles jornais que a gente vê em filmes, em televisão. Então, hoje em dia, você falar que um cidadão vai recortar, pegar uma pinça, colar no papel um texto, a gente conhece o Word, não tinha Word. A gente conhece ferramentas digitais para produzir material gráfico, o John é bom nisso. Não tinha. Então, essa profissão não existe mais. E a gente vai olhando uma série de profissões que vão ficando para trás. Eu tenho visto que hoje procurar novidade, procurar aprender e procurar estudar não faz a pessoa ser promovida apenas. Faz a pessoa ser uma palavra que está muito na moda, faz a pessoa ser relevante, faz a pessoa ser importante, faz a pessoa fazer a diferença. Quem não faz a diferença, perdão do trocadilho, gera indiferença. Então, o que acontece? Se você não faz a diferença, você é igual aos demais e a gente vai reduzir custo, vai reduzir gasto, porque senão eu não consigo competir com a outra farmácia, com a outra loja, com a outra empresa de reciclagem. Eu tenho que ser mais eficiente. E eu vou substituir as pessoas que não fazem a diferença para o meu negócio, né? Então, a gente começa a viver um mundo onde a velocidade da mudança ela exige velocidade na transformação das pessoas. E essa transformação, a primeira delas é em conhecimento, mas não é a única. Conhecimento é fundamental, mas hoje em dia um elemento tão importante quanto é a atitude. É como a pessoa no dia a dia usa aquele conhecimento somado à sua experiência pessoal e transforma isso num jeito de agir, num jeito de se relacionar. Então a gente passa a ter
dois pilares, o conhecimento e a forma de agir. E somam-se a esses dois um terceiro pilar, que é a forma de você relacionar pessoas numa empresa. E daí eu vou falar um outro palavrão aí que vocês já devem ter ouvido, mas se não ouviram, é bom conhecer. É o que se chama aí de Agile Mindset. Ou talvez a palavra mindset nem tem muita tradução, mas é mais ou menos como consciência. É a consciência ágil, mas não é ágil de correr, é ágil como uma metodologia que surgiu na área de informática e hoje é usada em RH, em vendas, em compras, na área financeira, é usada em tudo. Então, o que eu estou falando aí mesmo? Eu estou falando que tem conhecimento, tem atitude, a forma de agir, a capacidade que a gente chama de soft, que é as soft skills, as habilidades de interação e relacionamento, e tem a reunião, a interligação das pessoas no negócio com seu respectivo conhecimento, uma nova postura, que é a postura ágil. Então, é a palavra do inglês, agile, a gente traduz para ágil, mas é uma atitude somada a uma metodologia, somada a um comprometimento e somado a uma nova forma de gestão. Ah, mas o que é isso? Então, vocês precisam saber o que é mais ou menos, quem já sabe, me perdoa eu estar repetindo, mas é que vale a pena a gente juntar isso. Basicamente, se vocês lembrarem das empresas onde vocês trabalham ou já trabalharam, a gente sempre tem uma hierarquia, uma estrutura de pirâmide, né? E daí o que acontece? O cara de cima manda mais e o cara de baixo, que tem juízo, obedece, né? É assim que funcionava. Funciona ainda, mas não em todo lugar. E tem gente que dizia que essa pirâmide era uma pirâmide de salário. Se o cara ganhava mais, significava que ele sabia mais. Se ele sabia mais, ele mandava mais. Se ele sabia mais e mandava mais, ele tinha salário maior. Se ele tinha salário maior, era uma prova de que ele era melhor, portanto, eu obedecia o que ele fazia. Senão, eu perderia o meu emprego. Então, quem tinha juízo e quem tinha o objetivo de continuar nas empresas, fazer carreira, obedecia essa estrutura hierárquica. Hoje não. Quer dizer, hoje não. Hoje sim, porém, não em todo lugar. Hoje em dia, as empresas que estão brigando para sobreviver ou para crescer, eu vou dar um exemplo aqui. Tem o nosso amigo aqui que está na nossa conversa, que é do segmento bancário. Então, imagina um banco grande, como, por exemplo, o Itaú. O Itaú implantou isso que eu estou chamando de Agile Mindset, e eles têm 1.000 microequipes trabalhando hoje em pequenos processos de inovação. Como assim? Não. São 1.000 pequenas equipes trabalhando em processos de inovação o tempo todo. Ah, tá bom, mas o que equipe tem diferença do passado e do futuro? A diferença é que essas equipes não têm chefe. Como assim? Ninguém manda nelas? Manda. Mas a pessoa que manda, ela tem um compromisso com o objetivo e não em definir a hierarquia para ser cumprida a sua ordem. Como é que é isso? É mais ou menos assim. Quem sabe, faz. Quem não sabe, cai fora. Então, olha que interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês de um projeto da Volkswagen. A Volkswagen cria um grupo multidisciplinar para identificar o que as pessoas precisam nos carros da Volkswagen, modernidade, etc. E criou um grupo com essa forma de trabalho. E essas equipes que eu falei para vocês chamam-se de squad. O jeito mais comum de chamar é squad. É uma palavra de inglês que é como se fosse um esquadrão, um grupo, um time. Então, vamos chamar de time em português. Eles criaram um time
E diz aí a experiência, o que estão falando por aí, que esse grupo de trabalho é tão melhor, tão mais inovador, tão mais eficiente, quanto mais diferentes forem as pessoas. Diferente como um gordo e um magro? Pode ser. Um atleta e o sedentário? Pode ser. Nesse exemplo que eu falei da Volkswagen, tinha um médico que atende no consultório e 2 dias da semana ele participava na Volkswagen de grupo de trabalho de inovação. Então tem que ter o quê? Pessoas de outro sexo, de outra cor, de outra nacionalidade, de outro hábito, de outra formação, porque a pessoa de outra formação ela não apenas sabe outras coisas, mas ela pensa de outra forma, né? Então, esse jeito de relacionar gente, processos, de interagir para entregar um resultado, é o tal do mindset ágil. E isso ele não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa que seja impositiva, não é nada disso. Apenas quem não está fazendo isso está quebrando. Só isso. Então, não existe lei do governo, não dá para a gente colocar a culpa no sistema eleitoral, no sistema jurídico. É um pouco mais grave do que isso. Teve um seminário falando sobre isso um dia desses, onde o palestrante falou o seguinte: hoje em dia, com tanta informação, o cliente, as pessoas, elas têm um poder enorme de escolher ou não o serviço, de escolher ou não a empresa e de avisar para os amigos o que ela gosta ou o que não gosta. E com uma diferença. Quando a gente erra, e para aquele pessoal que é religioso, a gente sabe que Deus perdoa. As pessoas acreditam que Deus perdoa. E o cliente não perdoa. Parece brincadeira, mas a estatística conta para nós que o cliente não perdoa o erro. Faz assim, ó, clique e vira de canal, vira de site, vira de app, aplicativo. Então, a gente está falando de empresa, está falando de transformação, está falando de data mining, está falando que gente é o centro de tudo isso e que essas pessoas se relacionam de múltiplas maneiras, mas que num projeto que vise resultado, elas trabalham integradas com um jeito de trabalho novo, que é o tal de Agile Mindset. Mas mais do que isso, esse trabalho tem métrica, ele é medido no bom sentido da palavra, ele é conhecido, ele gera informação para decidir. O Rodrigo vai dizer, eu vou produzir mais disso porque o mercado está precisando disso. A Cristina vai dizer, a numeração desse tipo de calçado tem maior procura, aquele vendedor é mais eficiente. O Leandro, que é um arquiteto, gestor de equipes, uma pessoa brilhante, que está acostumada a gerir equipes multidisciplinares para a entrega de projetos complexos, ele sabe o prazo, o tempo, a quantidade, quem, onde, e tudo isso no passado as pessoas boas iam fazendo isso porque dava resultado. Hoje passou a ser uma obrigação para quem quer respirar, sobreviver e contar a história semana que vem. Tem uma pessoa que está com a gente, que é o Renato Santana, que é uma pessoa procurada no mundo inteiro para falar de decisões complexas. Aquele exemplo que eu dei para vocês dos Estados Unidos é um tipo de problema que o Renato soluciona. Então, o que ele está fazendo, o que às vezes ele vem me ensinar? Ele vem me ensinar canais, velocidade, escolhas, ferramentas, para onde o mundo está indo, o que a gente não está vendo, mas vai acontecer. Então, é um exemplo desse uso aí da informação e, ao mesmo tempo, você agregar isso à sua percepção, seu sentimento. Então tá bom. Se fizer tudo isso, a farmácia da Juliana vai dar certo?
De novo, espero que sim, né? Mas não é certeza. Agora, se ela não fizer, certamente não vai dar certo, né? Eu acho muito interessante porque a gente começa a ver aqui algumas coisas acontecendo e eu vou contar para vocês algumas coisas que a gente tem vivido e que mostram para a gente como é que é difícil sobreviver nesse mundo complexo de hoje e como é que a gente claramente vai verificando negócios que estão azeitados, estão funcionando bem, estão integrados, e outros que não estão. A gente vê isso facilmente. Olha que interessante. Tem uma rede grande de cinemas mundial, para a qual eu já trabalhei, que chama-se o Cinemark. Essa rede é uma rede de cinema. Logo, ela vende filme. Só que ela não aluga o filme, né? Ela vende a cadeira com o filme. Então, a gente senta lá, ela oferece para a gente cadeira, ar-condicionado e filme. E a gente paga o ingresso. A gente paga o ingresso e vai no cinema. Se a gente fosse no interior, antigamente, aqueles cinemas antigos, a gente pagava e entrava no cinema, assistia e ia embora. Nessa rede, como vocês certamente conhecem, é muito difícil a gente entrar e não comprar pipoca, né? Refrigerante. Então, o que acontece com... Eu vou dar um exemplo que isso eu posso falar porque já é de conhecimento público, não é nenhuma confidencialidade. Eles têm uma meta de venda de Coca-Cola, pipoca, doce, guloseimas em geral. Eles têm uma meta de venda que é perseguida por toda a equipe, um jeito de vender, uma velocidade, e quando muda a temperatura, muda tudo. Como assim? É isso mesmo. Eles têm um trabalho de inteligência artificial, de data mining, de análise de dados, e eles sabem que choveu, muda o fluxo de pessoas, aumenta. Fez sol, diminui. Mais frio, mais quente, eles conseguem mapear o fluxo de pessoas por horário, por dia e por clima. Se a gente tem uma previsão para esse fim de semana de determinada forma, amanhã a equipe que vai estar lá vai ser diferente, os produtos que vão estar à disposição vão ser reforçados em alguma linha e outras menos reforçados. A equipe de manutenção que vai estar trabalhando vai ser outra. Então, eu estou dando um exemplo muito complexo de uma empresa muito grande, mas nessa empresa grande, eles têm um gerente da unidade. Para ele, lá é uma pequena empresa. Ele é o cara que administra os outros gerentes. O gerente da limpeza, o gerente da comida, o gerente do filme. Só para dizer para vocês que isso que a gente está ouvindo falar, isso que a gente está tentando aprender, não é futuro, né? Já é coisa de anos atrás, só que hoje a gente está potencializando. Então, como eu já falei demais, eu vou falar só mais uma palavrinha que eu acho bem legal e que eu conheci há pouco tempo, que eu vou compartilhar com vocês. Uma palavra, é um neologismo que chama-se coopetition, do inglês. É uma mistura de cooperação com competição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou comprar um aplicativo, eu vou usar uma ferramenta da Microsoft no computador da Apple. Eu vou comprar um aplicativo do Google para usar na Microsoft. Eu vou usar um aplicativo para usar no Google, que é do Banco Itaú. Então, esse aplicativo não funcionaria se não tivesse o celular
e se não tivesse o Android lá dentro, ou o software do iPhone, ou o software da Microsoft. Ah, mas e qual é o problema disso? O problema é que isso é uma cooperação. Só que o pessoal começa a vender um produto na Amazon, é uma cooperação. Amazon, eu estou vendendo meus produtos com você. É como o Mercado Livre, vou vender produtos com você. Só que a Amazon tem uma péssima mania. Isso que eu estou falando para vocês é verdade, verdadeira. Ela tem uma péssima mania. Quando um produto começa a vender muito bem na Amazon, você sabe o que eles fazem? Eles lançam eles próprios o produto e destroem com os parceiros deles que estavam vendendo aquele produto. Ah, mas eu não fiz nada de errado, ele pode continuar vendendo, só que eu vou vender também. Então, é aquela história de que a gente vai competindo. A gente precisa e, ao mesmo tempo, é vulnerável a isso, né? Um exemplo mais recente, não, mas relativamente recente, foi quando o Google passou a não disponibilizar o mapa delas para ser usado na Apple. E a Apple fez um sistema de mapas que foi um fracasso e teve que voltar atrás. Então, essa briga é uma briga que vale para os grandes e para os pequenos. E quem viver isso, quem fizer isso acontecer, daqui a algum tempo vai poder contar essa história. Ou vai ficar assistindo essa história passar por nós. Eu falei muito, eu sei disso, gente. Eu queria aproveitar, eu acho que talvez a gente tenha mais alguns minutinhos. Se vocês quiserem fazer pergunta, comentário, alguma coisa, eu estou à disposição, hein? Cláudio, primeiro, obrigado até agora. Fantástica. Suas reflexões nos colocam a pensar em todos os âmbitos, tanto da nossa empresa quanto das nossas vidas, realmente do nosso dia a dia, porque envolvem aqui assuntos que não só são gerenciais empresariais, mas sim gerenciais do nosso dia a dia, né? E aí Zé, teu som está falhando, viu? Zé, acho que sua internet caiu. A questão da saúde, que os coworkings viraram escritórios médicos. Uma avança que é um tipo... Oi? O som está ruim, Zé. Bom, vamos, enquanto o Zé se ajusta, vamos ver se a gente consegue ouvir aí as perguntas do pessoal, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Cláudio? Gostaria de dar parabéns para o Cláudio. E boa palestra sua também, John. Obrigado. Obrigado. Ô, Cláudio, você comentou, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, sobre o caso do Itaú, que eu achei realmente interessante. Eu sabia que tinha esse departamento lá de desenvolvimento e inovação dentro do Itaú, mas não sabia que era tão grande assim, né? 1000 equipes trabalhando ao mesmo tempo, é realmente muito interessante. A gente sabe que no cenário de pequenas, né, e médias empresas, a realidade é um pouco diferente, né? A gente tem ali, muitas vezes, as equipes restritas, as cadeiras, né, que estão ocupadas, muitas vezes com um fluxo de trabalho realmente apertado para que o fluxo da empresa funcione. E aí, você tem, assim, alguma dica para dar para o empresário pequeno e médio de como, aos poucos, ir instituindo esse tipo de pensamento, uma reunião por mês, uma reunião por semana, grupos de debate? Tem algo que você tenha tido contato para iniciação, né, para sugerir para iniciação para o pequeno empresário, para a farmácia da Juliana, para o estúdio de design, né, e assim por diante? Tem alguma coisa
legal assim para compartilhar com a gente sobre esse assunto? Olha, de fato, a gente não tem uma receita de bolo que funcione para todo mundo, mas eu vou até aproveitar, o Henrique fez uma pergunta aqui, como é que a gente trabalha questões novas com cabeça antiga, né? E levantou um assunto aqui de meritocracia, o próprio Renato fez alguma contribuição no grupo. Então, eu vou te dizer aquilo com que eu comecei a nossa conversa, que o que faz diferença são as pessoas. Então, se a gente aqui, que está se olhando, não quiser fazer algo diferente, ou fazer alguma coisa que aparentemente é antiga, mas de uma forma diferente, nada vai acontecer. Então, eu diria que é um pilar, como dizia o caipira, um pilar de 3, né? Um tripé de 3, que, de novo, é a pessoa, né? A pessoa com seu aspecto soft, suas atitudes, seu jeito de agir, e somado ao seu conhecimento, a empresa com seus processos, e quando a gente diz empresa, não é um ser abstrato, né? São as pessoas dentro da empresa pensando no que é importante, as pessoas pensando nas pessoas, as pessoas pensando no futuro, as pessoas pensando em fazer diferente, e a relação entre essas pessoas, essas empresas, essas novas tecnologias, e essa relação toda, ela é um misto de técnica e arte, né? A gente tem um pouco de técnica, tecnologia, inclusive, que a gente aprende, põe em prática, e tem muito da nossa intuição, da nossa percepção do mundo, do momento, das pessoas, de que caminho seguir. E daí, de novo, volta aquela questão. É a gente que faz a diferença. Então, voltando à sua pergunta, Johnny, a sugestão que eu tenho para as pessoas é assim: se vocês querem ser diferentes, então arregaçar a manga e respirar o que está acontecendo. Tentar tratar essas palavrinhas que eu comentei e outras, não mais como uma palavra, mas como uma fonte de pesquisa para a gente saber o que aquilo está levando de forma mais profunda, como é que eu incorporo aquilo para o meu dia a dia. Uma linha de pensar, viu? Legal, muito obrigado. Eu estava vendo aqui, olha, a Juliana falou de escritórios fechando, médicos. O Renato está dizendo aqui para a gente do squad, existe horizontalmente, né? Então, aquela história da hierarquia que não existe. E uma curiosidade, né? Só para vocês saberem, é a curiosidade do mundo empresarial, que é o tamanho de equipe, né? Qual que é a equipe boa? Não, a equipe boa ela tem que ter gente de toda a empresa. Então, são mais ou menos umas 80 pessoas. Não, 80 é absurdo. São 50? Não, 50 é absurdo. Quantas são? Daí tem um cara aí, que é o dono o dono não, mas o fundador e maior acionista da Amazon, Jeff Bezos, e como o cara faz um monte de coisa que dá certo, quando ele fala o que ele fez, o pessoal foi, bom, no mínimo eu vou respeitar o que ele falou. E ele falou o seguinte: a equipe não pode ser muito grande nem muito pequena. Ela tem que ser servida por uma pizza. Como assim? A equipe tem que ter um tamanho de gente que, se você pedir uma pizza, dá para todo mundo comer. Então, aí não sabe se é pizza grande, se é pizza pequena, se é pizza família, mas é um exemplo de como esse mundo está correndo tão rápido, para dizer o seguinte: um grupo eficiente certamente não tem 20 pessoas. E se tiver 2, ele é muito limitado, porque é praticamente a voz das pessoas que estão lá. Então, um grupo um pouquinho maior. Então, assim, é gente em primeiro lugar, em segundo lugar, é gente, e a terceira coisa que eu colocaria nessa hierarquia aí de importância para a gente transformar o mundo, as pessoas, a empresa, são as pessoas. Então, o resto é secundário. O resto é o uso de tecnologia, é o uso de ferramenta. Se a gente for concentrar nossa atenção em alguma coisa, eu concentraria na gente mesmo, em a gente se preparar, em a gente estar atento aos outros, a gente conhecer e fazer com que isso transforme
uma rede, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Uma rede, tem alguns amigos aqui com a gente, tem algumas pessoas que eu aprendi indo no evento de você, no jantar delicioso, e a gente está construindo o futuro. Ô, Cláudio, me permita aqui, eu caí porque não tinha ninguém me avisando que na chuva cairia, como na cidade americana. Então, aí eu acabei caindo aqui, entendeu? E estou preocupado também porque eu como a pizza em 2. Agora estou preocupado. Mas eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala naturalmente conflitos que podem existir. Como que os conflitos são conduzidos na metodologia ágil, nesses grupos menores? Alguém toma a frente? Como funciona a liderança dentro disso? Comenta um pouquinho para a gente. Muito legal. Olha, até o Alexandre Aires fez um comentário aqui que eu vou repetir, né? Já devem ter lido. Se você não entende de pessoa, você não entende nada de negócios, né? O Simon Sinek disse isso recentemente. E um monte de gente aqui está dizendo, é isso aí, Alexandre. Eu acho que ele resume. Então, hoje a gente tem é muito, assim como novas palavras digitais, a palavra liderança é uma palavra muito forte, muito usada, repetitiva. Então, é livro de liderança, curso de liderança, coaching de liderança. Então, liderança é um aspecto fundamental. E sempre existiu. É que hoje está mais evidente que quando a gente consegue ajudar uma equipe a se reunir com o propósito de entregar um resultado e juntos, de fato, entregar o resultado, o nome disso, a gente pode dar o nome que quiser, mas é liderança. A liderança constrói algumas pontes, algumas relações que fazem as coisas acontecerem por pura sorte, né? Então, de novo, a gente dá uma sorte grande de começar a trabalhar de forma integrada, como disse o Renato, horizontal, sem chefe, né, mas com responsabilidade, e as coisas, por acaso, começam a dar certo. Então, José, isso que você estava falando, a liderança, hoje, tem muita gente que trata a liderança não como o papel de um líder com mais poder que os outros. Isso pode ser também alguma coisa, mas também a liderança de você na sua posição, mesmo que não seja de chefia, estabelecer uma relação de liderações, né? Então, você tem uma posição técnica qualificada e você tem uma liderança no sentido da confiança nas soluções que você traz para o grupo. Então, você passa a criar para o teu grupo uma referência e isso é uma forma também moderna de liderança, que é aquela liderança não de mandar, mas a liderança de colaborar, né? E um outro elemento que eu estava até conversando um dia desse, exatamente sobre isso, uma amiga que na empresa dela, ela entrou há pouco tempo, ela viu algumas coisas, né? Ela está aí, voltou a Cristina, e ela começou a ver que, ao começar a fazer algumas coisas, pessoas que estavam acomodadas começaram a acompanhá-la, né? Então, completando isso que eu falou, o fato de a gente arregaçar a manga e fazer junto tem um efeito que a gente chama de inspiração, né? A gente começa a ajudar a fazer junto, a mostrar que dá para fazer e você inspira as coisas e dá uma sorte enorme e as coisas acontecem. Então, eu acho que essa tua pergunta é fundamental, viu? Cabe a gente é um misto, de novo, de entender o que está acontecendo, de ouvir as pessoas, ouvir aquilo que não é dito, né? Mais ou menos perceber o que está acontecendo e tem que estar aberto, tem que estar preparado para ouvir ideia diferente, para ouvir crítica, para ouvir sugestões. E é o mundo que nós vivemos. Viu? Perfeito. Enquanto o pessoal vai mandando perguntas aqui, eu tenho mais uma aqui para você. Dicas para por onde eu começo a recolher os meus KPIs na empresa. Eu olho para onde?
Porque o que eu vejo muito, eu tenho trabalho similar ao seu na minha empresa, numa proporção bem menor e com clientes diferenciados, mas a gente entra, às vezes, não, eu tenho vários dados, aí você pega os dados do cliente, mas tem dados que não dizem nada para você, porque são dados recolhidos aleatoriamente. E qual a dica que você dá para onde eu olho, como eu pego esses dados, por onde eu começo pegando esses KPIs? Bom, uma sugestão é falar com o Renato. Tem o LinkedIn aí. Só que ele é um nível mestre dos mestres, né? Ele é um cara brilhante. Mas a solução, para não deixar de responder a tua pergunta, é assim, hoje em dia, aqui eu estou num escritório, vocês viram que é um escritório grande, bonito, etc., né? Bem estruturado. A gente não tem estagiário aqui. Mas por quê? Vocês não gostam de estagiário? Não. O nosso jeito de trabalhar é diferente. Eu escrevo, eu imprimo, eu faço, eu aconteço. Então, para tudo isso, para te dizer que a gente hoje está integrando conhecimento com experiência, com fazer, e a gente está usando a informação que a gente busca aprender. Então, minha sugestão para você e para o pessoal que estiver ouvindo é assim, você tem que ser multidisciplinar de verdade. Não dá para dizer assim, eu gosto de saber um pouco de tudo. Não, tem que saber um pouco de tudo. Se você não conhece, por exemplo, o que é um teste A/B na área de marketing, não dá para conversar com a pessoa de marketing que não saiba isso. Mas então você está elitizando? Eu não. Eu não posso falar de markup com uma pessoa que não sabe markup. Eu dou aulas de markup, mas as pessoas que buscam conhecer vão atrás do conhecimento de markup. As pessoas de marketing têm que saber o que é teste A/B. É um básico do básico. E tem que saber o que é inteligência artificial. Então, minha sugestão, procurar curso de inteligência artificial, porque ele vai te dar uma base grande de um conjunto de ferramentas, não para você ser especialista nisso e saber fazer programação, mas para você saber o que você pode encomendar, né? Então, informação frágil gera análise frágil. Informação boa com análise frágil gera decisões frágeis e, portanto, resultados frágeis. Dados robustos com análises bem feitas podem gerar decisões erradas ainda assim, mas ajudam a que elas sejam certas. E as decisões certas podem não dar certo, mas elas ajudam que a gente persiga o caminho de fazer as coisas acontecerem da forma mais adequada, ou pelo menos mais adequada dentro da nossa percepção. José, perfeito. Eu precisaria daqui um pouco me desligar do nosso grupo. Não, a gente já está aqui nos finais. Eu vou perguntar só se alguém aqui, última chance, última martelada aqui, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se alguém tem Boa a noite, última José. pergunta. Ó, Carla aqui. Tudo bem, Carla? Senhores, boa noite, Cláudio. Muito obrigada por sua participação, por trazer um amplo conhecimento a todos nós. Eu sou suspeita para falar diante de uma amizade, diante do profissionalismo que nós temos em comum, nós já atuamos em várias empresas. O Henrique, que está participando aqui deste encontro, fez uma pergunta muito interessante que eu gostaria que você trabalhasse um pouco, porque um dos países que sempre está em voga, seja do ponto de vista comercial, de inovação, de problemas existentes, que é a China. O Henrique está perguntando, dentro de toda essa transformação
que você trouxe para nós, que nós trouxemos como tema, como que se comporta a China? A China tem esse viés transformador realmente? Pergunta difícil, viu? Sim. Muito difícil. Olha, vou te dizer uma coisa. O que a gente recebe de relato da China é que eles têm uma visão um pouco mais tradicional do mundo. A grande questão é que a China, ela é a China dentro da China e a China fora da China, né? As pessoas, os líderes, os gestores da China têm um preparo muito qualificado nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa. Então, hoje é muito comum você ver as universidades americanas e europeias lotadas de chineses. Então, uma tentativa de responder isso é assim, certamente, até pelo aspecto cultural, eles têm uma gestão muito hierarquizada ainda. Mas isso que eu estou falando, eles estão lendo, estudando no mesmo lugar que eu estudei. Então, as empresas deles, elas respiram transformação. Elas fazem isso que a gente está conversando, é o dia a dia deles. Então, eles têm algumas coisas um pouco diferentes, que é uma base de funcionários, de trabalhadores não qualificados com uma renda muito baixa, tão baixa como as nossas pessoas que moram nas ruas, e, ainda assim, eles têm uma classe média de 300 milhões de pessoas, que é maior do que o Brasil, maior do que o Brasil inteiro. Então, o que acontece lá é que eles têm muita gente muito qualificada, fazendo muitas coisas acontecerem e com muito dinheiro. Então, essa tua pergunta é interessante, porque amanhã a gente vai trabalhar numa empresa chinesa ou numa empresa comprada por uma empresa chinesa ou por um fundo chinês que investe em empresas do mundo inteiro. Por exemplo, eles estão praticamente comprando a Angola inteira porque eles querem ter produção de alimentos que não dependa de outros países. Então, eles estão praticamente donos de uma parte significativa da Angola e preparando lá para produzir alimentos para a China, para não depender de alimentos ou para reduzir a vulnerabilidade. Você sabe disso, Carlos, mas por isso que eu estou estudando mandarim. Eu espero conversar com esses chineses que estão vindo para o Brasil. Perfeito. Carla, está fechado seu microfone. Só para complementar, a título de conhecimento, os chineses também estão praticamente invadindo o Brasil. Nós temos aqui uma rede de investidores que querem comprar empresas do ramo alimentício no país. Eles estão com bilhões de dólares. E estão, assim, em busca até predadora das empresas. Então, como em Angola, acontecerá muita coisa nesse país ainda. Os tigres chamados asiáticos, né, estão com tudo. Cláudio, muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Boa noite, obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Boa noite a todos. Obrigado por quem participou, dos amigos convidados. E continuamos aí à disposição. Tchau para vocês. Nós que agradecemos, Cláudio. Muito obrigado pela presença, pela participação, pelo conhecimento trocado, por tudo que você trouxe para nós hoje. É sempre muito rico e contribui muito com a nossa experiência dia a dia para que a gente possa crescer mais e mais. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Eu quero aqui deixar um convite para todos que estão presentes. Nós, da Shelby Experience, temos uma rede social online, que é o The Garrison Online, e eu vou colocar aqui do lado o link para quem quiser se inscrever e ficar por um tempo gratuitamente dentro da nossa rede, para poder conversar sobre a palestra, para poder conhecer outros empreendedores, outros empresários, outros empreendedores. Então, se você quiser, é só clicar no link e se cadastrar
para fazer parte conosco, tá bom? Quero, por último aqui, não menos importante, fazer alguns agradecimentos rápidos aqui a Fitos Fórmula, na figura da Juliana, a Redditor, empresa especializada na construção e gestão de marcas, do Johnny, a Fitos Fórmula, perdão, da Juliana, farmácia de manipulação, a Vitoriana, empresa de treinamentos e liderança, Carla Bernardo, Sociedade de Advogados, escritório de advocacia, Entre Legumes e Verduras, empresa de nutrição alimentar da Ju Nutri, a A3Tec, tecnologia da informação, a Goldu, empresa de softwares e gestão empresarial, os nossos apoios, a Lab 83, a Isane.png e a Lotus Eventos. Convidar a todos que a nossa próxima palestra será no dia 26/11, sobre inovação, uma visão sobre métodos e conceitos para promover uma revolução. Então, é uma sequência aqui do nosso tema debatido hoje. Nós vamos dar sequência na nossa próxima palestra do dia 26 de novembro. Já estão todos aqui de antemão convidadíssimos. Agradeço a todos. Essa palestra vai para o YouTube. Vão lá no nosso canal, curtam o nosso LinkedIn, nosso YouTube, shelby.experience. Aguardamos vocês lá. Quero agradecer, por último, não menos importante, Johnny e Carla, meus sócios, e um grande abraço, uma boa noite a todos. Muito obrigado.